noite a todos. Me chamo Antônio Carlos, e o que estará sendo contado para vocês, não sei até onde pode ser verdade, pois para meu avô, que vivenciou essas passagens, ele jura de pé junto que é a mais pura verdade. Bom, vamos lá. Meu avô sempre foi um homem muito ativo, nunca teve parada. Vocês sabem como é. E ele mesmo dizia que se parasse de mexer o corpo, iria ficar doente. Então, quando não estava trabalhando no trecho, estava lidando com as suas pequenas lavouras. Eu tinha lá meus 7 anos, e junto com primos e amigos, sempre estávamos ao seu redor. Quando chegava o final do dia, era só festa, pois sabíamos que depois que ele se assentasse em seu velho caixão de lenha, era só nos agruparmos próximo a seus pés e pedir para que ele começasse a contar seus relatos ou histórias. Quando não era sobre como prender uma bruxa, era sobre o curupira ou a mula sem cabeça. Mas a história a ser contada aqui é sobre o lobisomem. Certa vez, meu avô, conhecido como Sr. Batista, estava em sua casa. Isso já era bem tardinha, e não demoraria para que a tarde desse lugar à noite. Durante os fins de tarde, meu avô tinha como de costume receber seu Ito em sua casa, que era o seu melhor amigo e também o seu compadre, para tomarem umas cuias de chimarrão e terem aquele dedo de prosa. Diz meu avô que aquela noite, depois das 9 horas, eles já estavam certos de saírem para a mata. Já era de costume deles saírem para caçar à noite. E como ele sempre nos ensinou, só se mata o que se come. Se não for para alimento, não mate, pois é pecado. Enquanto meu avô limpava a sua espingarda pica-pau na cozinha de sua casa, ele conta que o clima era bastante frio, e como ele morava mais para uma região de mata, era possível ver a serração começando a ganhar força. E não demorou muito para que ele viesse a ouvir o seu compadre chamar por 3 vezes. A primeira vez ele ouviu-o chamar: Batista! E ele retornou dizendo: Entre, compadre. A porta está somente encostada. A segunda vez ele ouviu novamente o chamarem: Batista! Em seguida ele também ouviu o portão ranger e se abrir, mas ninguém chegou à porta de sua casa. Então, quando ele ouviu-o chamarem por uma terceira vez, ele não falou mais nada. Somente se levantou de sua cadeira, colocou a pica-pau sobre a mesa e caminhou até a janela da cozinha. Ele conta que no mesmo momento em que abriu a janela, olhou por entre a serração que ainda estava baixa. E quando mirou seus olhos no portão, ele viu um vulto negro parado do lado de fora do portão. Esse vulto usava um velho chapéu de palha. Então, no momento em que meu avô correu até a porta e acendeu a luz, esse vulto, antes de sumir e se misturar com a neblina, o saudou colocando a mão sobre o chapéu e balançando a cabeça em sinal de concordância. Tão logo isso aconteceu, aquele vulto negro se dissipou no ar e se misturou com a serração que tomava conta do lugar. Passado tudo isso, meu avô já tinha fechado a porta e retornou para a cozinha. Muito pensativo com os seus botões, ele pensava: nem vou contar para o compadre o que acabou de me acontecer, pois ele vai me chamar de louco. Depois disso, seu compadre chegou, e não demorou muito para que colocassem as tralhas em uma velha carroça e seguissem o seu rumo. Durante todo o caminho, a velha bomba de chimarrão passava de mão em mão. Como meu avô nunca bebeu em sua vida, o chimarrão naquele momento era o melhor cobertor de orelha que poderia se ter. Depois de começarem a fazer uma pequena trilha que existia em meio à mata, meu avô e seu compadre notaram que o cavalo que puxava a velha carroça estava um pouco arredio. O cavalo balbuciava
e balançava a cabeça de um lado para o outro. Para meu avô, ver seu cavalo fazendo aquilo era um mau presságio. Já não bastava a aparição no portão de sua casa. Agora seu cavalo, que sempre obedeceu aos seus comandos, estava arredio e assustado. Como ele mesmo nos conta, parecia que o Seno estava nos avisando que o que estava à nossa frente não era coisa boa. E para piorar, por um momento, meu avô e seu compadre viram que o cavalo fazia força para andar para a frente, mas a carroça não se movia. Foi então que seu compadre inventou de olhar para trás da carroça, e o que ele viu o deixou sem palavras. Existia um homem de baixa estatura segurando a carroça com apenas um de seus braços. De tanto insistirem para o cavalo puxar a carroça, no momento em que meu avô olhou para aquele ser, ele acabou a soltando. Mas antes, ele balançou a sua cabeça em sinal de negatividade. E quando soltou, meu avô e seu compadre acabaram notando que os pés daquele ser era virado para trás. Então, na direção que ele corria, se fosse para segui-lo, jamais o acharia, pois suas pegadas apontavam que ele tinha ido em uma direção e, na verdade, ele tinha tomado outra. Depois de mais esse susto, meu avô apertou o freio da carroça e perguntou para seu compadre se ele achava uma boa ideia continuar e ir até o local onde ficariam para caçar. Então o seu compadre falou que meu avô não se preocupasse. O que eles tinham acabado de ver era a Capora, uma entidade protetora das matas, e que não deviam se preocupar, pois matariam somente o necessário para ter carne para acompanhar suas refeições. Então continuaram o caminho. Depois de alguns minutos andando pela mata, chegaram até uma velha casa de taipa, que foi feita por eles mesmos, já com a intenção de abrigarem do frio e também da chuva. E depois de deixarem Seno amarrado em uma árvore próximo à casa, foram até o local de costume, carregando somente as espingardas, pólvora e chumbo. Tão logo chegaram em uma grande clareira, meu avô e seu compadre já tinham até a árvore certa para ficarem. O local já estava sovado com o resto de comida. Seu compadre também tinha levado um balde com vísceras de porco, para chamar a atenção dos animais que seriam abatidos. Tudo ficou posicionado em pontos estratégicos. Meu avô cuidava da saída da mata e seu compadre da parte por onde os animais iriam entrar no carreiro e passar por eles. Mas, para surpresa de ambos, não demorou muito para que a cerração não os possibilitasse ver o chão que existia abaixo deles. E com isso, acabaram se acomodando sobre os galhos que estavam, mas não demorou muito para que notassem que alguma coisa de pelos ralos andava abaixo deles. E foi no momento em que tanto meu avô como seu compadre colocaram a pólvora na boca da espingarda que meu avô passou a ouvir grunhidos do que estava abaixo deles. Então meu avô fez sinal para ficarem em silêncio, pois nem ele e nem seu compadre sabiam que animal estava a revirar todo o local. E foi em um pequeno descuido de meu avô que acabou deixando um pequeno canivete que ele carregava em sua cinta cair. Eles acabaram vendo que o que estava abaixo deles era um lobisomem. Aquela fera tão logo os viu se colocou em pé e começou a se jogar na árvore que eles estavam. Meu avô conta que não existe coragem e tão pouco valentia quando acontece de ficar frente a frente com essa criatura. A única coisa que se passa pela cabeça é um filme de boa parte da vida e a certeza que vai morrer. Então, depois de tantas investidas para tentar derrubá-lo, a criatura acabou ouvindo Seno, o cavalo de meu avô, relinchar. Então a criatura no mesmo momento correu em direção à casa de taipa. E foi naquele momento que eles resolveram carregar as suas espingardas e irem até a casa. Enquanto voltavam pelo carreiro, conseguiram ouvir a agonia do cavalo
e quando se aproximaram, eles não acreditavam no que estavam vendo. Aquele ser parecia um homem muito magro, de pernas alongadas e tortas para trás, braços longos e deformados, e tinha as unhas enormes. Mas o que mais chamou a sua atenção era a cabeça da criatura, que parecia ser com a cabeça de um grande cachorro nanudo. O cavalo lutava para manter o lobisomem longe, desferindo coices, e a fera investia ataques sobre a anca do cavalo, que estava toda cortada e completamente vermelha de sangue. Foi então que tanto meu avô como seu compadre resolveram tomar uma atitude e abriram fogo na direção da criatura, que acabou recebendo sobre suas costas 2 saraivadas de chumbo grosso misturado com sal. No mesmo momento em que recebeu os tiros, a criatura se ajoelhou de dor. Meu avô conta que de cabeça erguida o lobisomem olhava para cima e urrava de dor, e antes mesmo que eles carregassem as suas espingardas novamente, a fera correu para a mata. Acredite se quiser, meu avô conta que jamais voltariam àquele horário da madrugada pela mata, ainda mais com um cavalo que estava com a sua anca completamente ferida. O sangue do cavalo seria um chamariz para muitas criaturas de hábito noturno que poderiam estar ao redor, mas também em sua mente ele acreditava que o lobisomem ainda estava à espreita, esperando o melhor momento para atacá-los. Foi então que tanto meu avô como seu compadre resolveram colocar o cavalo dentro da casa de taipa junto com eles e sair de lá somente pela manhã, tão logo o dia começasse a clarear, e assim o fizeram. O cavalo foi cuidado e curado de seus ferimentos. Meu avô nunca mais retornou àquele lugar. Hoje em dia, meu avô tem plena certeza que a aparição em seu portão e a entidade da mata estavam tentando avisar para que não continuasse com o caminho que faziam, pois o perigo estava à frente. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite. Me chamo Silvio Borges. No ano de 2005, saí da cidade onde nasci e fui criado para morar em Medianeira, cidade que fica próxima à Foz do Iguaçu. Eu e mais 2 irmãos fomos criados por nossos avós a partir dos 11 anos. Os meus pais, infelizmente, acabaram sofrendo um grande acidente de carro e ambos vieram a falecer. Toda essa situação acabou influenciando de certa forma na minha vida. E por mais que tivesse o amor de meus avós, nunca aceitei o fato de ter perdido meus pais. Infelizmente acabei dando muito desgosto, principalmente para minha avózinha, que nunca deixou de me aconselhar e me educar. Nessa época, todos nós morávamos em uma chácara, bastante retirada da cidade, mais para as bandas de Laguna Blanca, que fica localizada a mais de 250 quilômetros da capital de Assunção. Conforme fui crescendo, fui me tornando uma pessoa amarga. Não tinha respeito pelas pessoas e só pensava em mim e meus irmãos. Muitos que me conheciam falavam que algo muito ruim me acompanhava, e por esse motivo eu era uma pessoa, como me chamavam, sangue ruim. Sempre fui muito ligado a meus irmãos, Carlos de 15 anos e Camilo de 13. Eu era o mais velho dos 3, tinha 18 anos. Gostávamos de estar embrenhados por matas, caçando e se distraindo. Cada um de nós tinha o que chamávamos de borná, que era um saco de pano onde carregávamos pedras, e cada um tinha um estilingue, ou como muitos também chamam de cetra. Certa vez, depois de já termos arrumado tudo, era próximo a 4 horas da tarde, quando resolvimos entrar na mata para caçar. Tão logo nos embrenhamos na mata, no momento em que estávamos andando pelo carreiro, que já era bastante conhecido por nós, acabamos nos deparando com o que parecia ser um pequeno bezerro, e estava com o corpo totalmente dilacerado. Também notamos que faltavam algumas partes do corpo do pobre animal. Meus irmãos se apavoraram com o que viram, e de imediato decidiram que iriam voltar para casa. Falaram que o que fez aquilo
poderia estar próximo ao local que estávamos. Eu sabia que naquela mata, e nem na nossa região, existia comentários de avistamento de onça, tigres ou qualquer outro animal. E depois de falar com meus irmãos, e também já estar meio se desencadeando uma discussão, pelo fato de eu acabar chamando eles de covardes, eu acabei tomando a pior decisão já tomada por mim. Falei para eles que voltassem para casa se era isso que eles queriam, que eu passaria a noite na mata, para caçar pacas e cutias, e voltaria para a chácara de nossos avós somente pela manhã. Depois que eles retornaram, eu continuei fazendo o caminho, e passado algumas horas, a tarde já tinha dado lugar à noite, e também uma densa bruma começou a tomar conta de todo o local. Foi então que achei melhor achar algum lugar para passar a noite. Eu não tinha como voltar, pois o local já tinha sido tomado por aquele nevoeiro. A mata estava totalmente em silêncio. Não se ouvia nenhum tipo de animal, pássaro e nem inseto. Foi então que não demorou muito para que eu começasse a ouvir barulhos, do que parecia ser galhos se quebrando. Eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Além da noite já ter tomado toda a mata, também não enxergava um palmo à minha frente, devido à cerração. Aqueles barulhos pareciam se aproximar cada vez mais de mim. Eu olhava na mesma direção em que ouvia o barulho e não enxergava nada. Em um determinado momento, quando olhei para a mata, consegui ver como se fosse um grande cão, embrenhado por entre algumas pilhas de galhos secos. Aquilo estava lá parado me olhando. Eu conseguia ver seus olhos amarelados. Então, antes mesmo que aquilo que parecia ser um grande cão negro viesse a me atacar, eu corri boa parte daquele carreiro, e no momento em que eu olhei para trás, o que vi me deixou ainda mais preocupado. O animal que eu achava que era um cachorro, e estava escondido me observando, corria pela mata e me acompanhava. Mas, para o meu espanto, aquilo corria em pé como uma pessoa. Também notei que aquele ser corria um pouco arcado para a frente, e seus braços quase encostavam o chão. Sua cabeça era muito grande, um pouco parecida com a cabeça de um cão, e parecia que no lugar de pelos, aquilo tinha cabelos, devido ao comprimento. Então, no momento em que aquele ser correu em minha direção, para que nada me acontecesse, larguei tudo o que eu estava carregando e tratei de subir em uma árvore. Quando aquilo que me perseguia chegou aos pés da árvore, eu conseguia ver que o animal que estava esperando somente o melhor momento para me atacar era um famigerado lobisomem. Eu já tinha ouvido muitas histórias e até mesmo conversas sobre aquela criatura, mas jamais imaginei que um dia eu iria ficar frente a frente com a fera que, para mim, era apenas fantasia da cabeça das pessoas. Aquele cão do inferno se jogava contra a árvore que eu estava. Eu via aquela besta do inferno totalmente descontrolada. A fúria e a vontade que aquele animal tinha de me pegar era muito grande. Aquilo desferia fortes tapas sobre a árvore que eu estava. Eu buscava forças para conseguir ficar firme sobre os galhos. Eu que nunca fui de rezar também nem sabia como fazer. Naquele momento fechei meus olhos e pedia que Deus protegesse a minha vida. E não demorou muito para que tudo voltasse a ficar em silêncio. Olhei para todos os lados. E não via e nem ouvia nada que mostrasse que o lobisomem estivesse por ali. Depois de alguns minutos, eu achando que a fera teria ido para outro lugar, acabei descendo da árvore e comecei a refazer todo o caminho que dava em direção à chácara. Saí em disparada. Eu corria como um louco pelo caminho. Eu já conseguia ver as luzes acesas da chácara de meus avós. Então, no momento em que eu acreditei que já estava fora de perigo, fui surpreendido por mais uma vez. Aquela fera saltou da mata, alguns metros à minha frente. Eu conseguia ouvir os seus grunhidos e também o barulho de seus dentes que se chocavam um contra os outros. Aquilo caminhava como um animal comum em minha direção, ou seja, caminhava sobre as 4 patas. Então vi a minha morte, no momento em que aquele ser do inferno se colocou em pé por mais uma vez e se preparou para me atacar. No momento em que aquele ser investiu seu ataque sobre mim, eu ouvi alguns tiros bem próximos. Aquela fera se contorcia no chão, e no momento que olhei para trás, mais uma vez tiros foram disparados na direção em que eu estava.
Aquele ser demoníaco que estava prestes a tirar a minha vida correu para a mata, e quando firmei meus olhos novamente para a mata, que se encontrava atrás de mim, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu vi uma silhueta de uma pessoa corcunda. Era apenas uma sombra, mas no momento em que aquela pessoa se aproximou, eu não me contive. Sobre o breu da noite, eu vi um velhinho com 70 anos, cabelos totalmente brancos e de passos lentos, que caminhava em minha direção. Era um grande homem que até hoje tem o meu respeito. Ele se chama João Freire Nascimento e é meu querido avô. Quando ele chegou até mim, me lembro dele colocar a sua mão cansada em meu rosto e falar que agora estava tudo bem. Ele ergueu minha cabeça e juntos voltamos até a chácara. Quando chegamos, minha vozinha estava em lágrimas e soluçava falando que ouviu os tiros e temia que algo tivesse nos acontecido. A abracei forte e depois disso nunca mais ergui a minha voz ou deixei de escutar os seus conselhos. Meu avô sempre me falou dessa forma. Meu filho, da mesma forma que existe o bem, também existe o mal. Entenda, se existe Deus, também existe o tinhoso. E acredite, ele luta contra cada um de nós, seja em forma de algo ruim que nos aflige, uma notícia ruim, ou até mesmo mandando aquele que cuida das portas do inferno, ou seja, um lobisomem. Olá, boa noite a todos. Me chamo Luciano Vieira e tenho 57 anos. Esse acontecimento aconteceu comigo e meu pai há muito tempo atrás. Eu ainda era muito jovem. Tinha lá meus 17 para 18 anos. Apesar de grandes mudanças terem acontecido na região, boa parte do lugar continua da mesma forma. Grandes campos verdes a se perder de vista e uma densa mata fechada. Sou natural da cidade de Igaraçu, localizada no estado de Pernambuco. Prometo estar puxando na memória todos os detalhes desse acontecimento que aconteceu comigo e meu pai naquela maldita noite. Meu pai era dono de um pequeno sítio. Também não existia vizinhos que morassem próximo a nossas terras. Existia somente um casarão muito velho, que ficava para mais de 50 metros de distância de nossa casa. Desde que me conheço por gente, meu pai já dizia que aquele lugar foi abandonado há muito tempo atrás. Estávamos eu e meu pai trabalhando em uma roçada de milho que existia em nossas terras. Era um sábado, já próximo às 4 horas da tarde, quando meu pai notou uma movimentação estranha, próximo àquele velho casarão abandonado. Da onde estávamos, apesar da distância, era possível perceber que se tratava de 2 homens. Carregavam com eles ferramentas para executar a reforma da velha casa. Depois de uma boa prosa com aqueles homens, meu pai nos trouxe a notícia que os antigos proprietários, depois de muitos anos, voltariam a morar naquele lugar. Depois de uma semana ter se passado, eles chegaram. Era uma família pequena, composta por 2 homens, um de meia idade e outro já de idade avançada, 3 mulheres e uma senhora. Meu pai achou melhor não ir até lá, também para não estarem se incomodando, pois tinham muita coisa para pôr no lugar, com calma depois da chegada. Depois de alguns dias, outros vizinhos que tinham para diante daquele casarão começaram a se incomodar com a atitude daquela família, e não demorou muito para que todos que moravam na região começassem a achar aquela família muito estranha. Por muitas vezes essa família passava por frente à nossa casa. Também não nos cumprimentavam. Sempre estavam cabisbaixos. E tínhamos a impressão que estavam com raiva de estar morando naquele lugar. Ou então estavam com raiva de nós. Foi então que em uma noite, depois de minha família toda já estar descansando,
Eu ouvi barulho, do que parecia ser passos, na estradinha que passava por frente a nossas terras. Caminhei até a janela do meu quarto, e quando olhei para fora, o que vi me deixou muito surpreso e um tanto assustado. O que andava pela rua já tarde da noite parecia ser uma pessoa, com um tipo de pano que encobria sua cabeça e seu rosto. Também carregava em uma de suas mãos uma vela. Pela forma que andava e por andar um tanto arqueada para a frente, eu tinha certeza que só poderia ser aquela senhora de idade bastante avançada, que naquele momento estava passando por frente à nossa casa. O mais estranho é que aquela senhora continuou o seu caminho e adentrou a mata, que existia um pouco mais à frente. Então corri até o quarto de meus pais e contei para meu pai o que tinha visto. Ele me perguntou em que direção ela tinha ido. Então eu respondi que eu tinha a visto indo até o final da estrada. E o mais estranho é que depois disso, ela continuou caminhando em uma área encoberta por matos e logo em seguida adentrou a mata e sumiu. Então meu pai achou que o melhor a se fazer naquele momento era que fôssemos atrás daquela velha senhora. Enquanto caminhávamos na direção em que aquela senhora foi, ele dizia que provavelmente aquela senhora poderia estar apresentando algum problema psicológico, pois ninguém em sã consciência entraria naquela mata àquele horário. E sem nenhuma arma, não foi necessário que caminhássemos muito por aquela mata. Logo enxergamos aquela velha senhora assentada perto de uma árvore. Como eu tinha falado, em uma de suas mãos ela segurava uma vela e pronunciava palavras estranhas. Parecia que estava invocando um demônio, ou estava conversando com o próprio. Meu pai achou melhor não ficarmos por ali. Então voltamos para nossa casa e ficamos acordados boa parte da noite que restava, esperando ver se aquela senhora passaria novamente por frente à nossa casa. E depois de quase 2 horas esperando, resolvimos dormir, pois o nosso dia seria cheio. No dia seguinte, eu e meu pai estávamos esticando alguns arames de cerca que dividia nossas terras. E para nossa surpresa, aquela senhora acabou vindo até nós. Tão logo se aproximou, nos deu bom dia. E também notamos que conforme aquela senhora mais nos espiculava, o seu tom de voz também se alterava. Então ela, antes de se despedir e seguir seu caminho, olhou para meu pai e falou: "Estas terras pertencem à minha família, há muitas gerações, incluindo essa que está à sua casa." Meu pai então a respondeu que aquelas terras que estávamos e a casa sempre foram dele, e também falou que tinha as escrituras que provavam o que ele dizia. Naquele momento, aquela senhora, mostrando que não tinha ficado nada satisfeita com a discussão, virou as costas para nós, e no momento em que caminhava em direção à casa que morava, ela falou que íamos se arrepender de morarmos naquelas terras. Meu pai então passou a acreditar que aquela senhora iria acabar fazendo intriga entre a nossa família e a família dela. Mas não foi nada disso que aconteceu. Passado alguns dias, e depois desse episódio ter ficado para trás, e nós também já termos esquecido, era uma noite de quinta-feira. O clima era muito frio, e naquela noite estávamos bastante cansados. Então resolvimos ir dormir mais cedo. Quando foi durante a madrugada, fomos todos acordados, com o barulho dos porcos gritando. Parecia que algo muito grande os atacava atrás da casa. Naquele momento eu pulei da cama e corri em direção à cozinha, para tentar ver o que poderia ser. Meu pai já estava em pé na cozinha, com a espingarda carregada. Minha mãe, que se encontrava completamente apavorada, devido à algazarra que era possível se ouvir ao lado de fora da casa, nos pedia para não sair para fora. Ele acreditava que poderia ser um ladrão. Então, no momento em que meu pai abriu a porta,
Ele não chegou nem a sair para fora. Ele ficou parado, olhando em direção ao terreno de nossa casa. E no momento em que eu o perguntei o que ele estava vendo, ele não me respondeu. Era fácil perceber que meu pai estava em choque. E foi no momento em que me aproximei de meu pai que acabei olhando na direção em que ele olhava. Então pude ver o que tinha deixado meu pai completamente sem alguma ação. Tinha o que parecia ser uma criatura do inferno, devorando os porcos. Era um grande lobo e estava em pé como uma pessoa. Aquele cão do inferno pegava os porcos com as suas garras e depois arrancava grandes pedaços e comia. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Naquele momento, eu vi meu pai dar passos lentos para trás. Sua mão estava em meu peito. E conforme ele andava, também me empurrava lentamente. Ele temia que aquela fera acabasse nos vendo e investindo seu ataque em nossa direção. Tão logo nos afastamos da porta, ele a fechou. Meu pai, depois disso, caminhava dentro da casa completamente nervoso. Ouvíamos nossos animais gritar e não podíamos fazer nada para salvá-los. Então, não se aguentando a dor de ouvir a agonia dos animais, meu pai abriu a porta rapidamente e atirou na direção da criatura, que no mesmo momento correu em direção à mata e sumiu. Passamos o resto daquela noite acordados, atentos esperando que aquela criatura retornasse. Então, já pela manhã, vimos todo o estrago que aquele ser do inferno tinha feito em nossas terras. Havia pedaços de porcos e muito sangue espalhados por todos os lados. Meu pai, naquele momento, sem saber o que fazer, se assentou no chão e parou por um momento, andando de um lado para outro. E depois que entrou em casa, começou a conversar com a minha mãe. Logo depois do almoço ele saiu e quando retornou, voltou com um caminhão e acompanhado por alguns amigos. Esses homens moravam na área mais urbana. Nesse mesmo dia, nos mudamos daquela casa. Meu pai não arriscaria nossas vidas. Ele sabia que se aquela criatura investisse contra nossa família, não teríamos chance alguma. Então, quando estávamos colocando as últimas coisas no caminhão, vimos que de dentro da mata, algo ou alguém andava sorrateiramente por entre as árvores. E para o nosso espanto, era aquela velha maldita. Aquela filha do coisa ruim saiu da mata, caminhou em nossa direção e com aquele sorriso perverso passou por nós e caminhou para sua casa. Nunca mais voltamos para aquele lugar. Meu pai até tentou vender aquelas terras, mas nunca conseguiu. Nos mudamos para Recife e este é o lugar que moro até hoje. Nunca mais tivemos notícias sobre aquela estranha senhora e também sobre aquela estranha criatura que devorou nossos porcos. Acredito que não seja mera coincidência. Eu tenho certeza que aquela senhora e a criatura sejam uma só coisa. Um porteiro do inferno, uma criatura da escuridão, um famigerado lobisomem. Escuto muitas pessoas falarem que já tiveram o desprazer de verem ou terem suas terras invadidas por essa criatura. E a maior dificuldade que vejo é de fazer outras pessoas acreditarem que esse ser realmente existe. Uma coisa eu digo: esse ser do inferno está entre nós. Não abusem, pois mais cedo ou mais tarde vocês podem ser surpreendidos por esse ser do inferno. Cordiais uivos a todos. Boa noite.